Vamos falar sobre os bastidores da estratégia de marketing do álbum Midnight, álbum da cantora Taylor Swift, que quebrou todos os recordes da indústria da música. Tudo que você ainda não ouviu, você vai estar ouvindo e vendo aqui nesse vídeo. Bom, se você não sabe, Taylor Swift teve, com o lançamento do seu último álbum, recordes incríveis batidos. Simplesmente, só para você entender, Midnight, ele emplacou 10 singles no top 10 da Billboard. É o único álbum da história que emplacou no lançamento 10 singles no top 10 da Billboard. É o maior álbum em termos de plays do Spotify em estreia, mais de 1 bilhão de plays na sua estreia. Foi o álbum que vendeu mais vinis depois da era digital em 7 dias. Em 7 dias o álbum vendeu mais de 1,5 milhão de vinis, 1.500.000 cópias no mundo inteiro. E tudo isso parte sim de uma ação de marketing muito bem planejada que a gente vai tratar agora. Primeiro eu quero destacar aqui a qualidade sonora, a base de tudo de Midnight. Um álbum que, na minha opinião, aí é uma visão pessoal, particular, é um dos melhores álbuns de música pop dos últimos 10 anos, sem sombra de dúvidas. Assim. Atual, com letras que são muito pessoais, né? A Taylor está simplesmente se declarando, né, nesse álbum, falando sobre depressão, sobre como ela enxerga o mundo, relacionamento. A faixa trabalhada, né, do álbum, Anti-Hero, é uma das que eu mais vejo isso, né? Você vê ela se colocando ali na frente como uma pessoa cheia de erros, cheia de falhas, que as pessoas olham como uma heroína, mas na verdade ela é a causadora de muitos problemas. Isso é bem legal de mostrar e é parte da ação de marketing também, de divulgação desse trabalho. Enfim, artisticamente é um álbum primoroso e quando ela pensou em divulgação, muito importante a gente entender o contexto da Taylor nesse momento de lançamento. A Taylor lançou em 2021 um álbum de regravações chamado Red, Taylor's Version. É um álbum que trazia todos os maiores sucessos da Taylor, regravados por ela, e tinha uma única missão: se reconectar com uma base de público que acompanha ela há quase 20 anos e que de tempos para cá estava um pouco distante. A Taylor era vista pela imprensa e pelo mercado americano como uma cantora que já provou que tinha que provar, mas que quando o assunto era olhar para o futuro, o nome da Taylor não era o mais cotado. Existiam outros nomes que se adaptaram muito melhor a essa nova visibilidade que a indústria da música dá aos artistas, a nova maneira de se comunicar entre artista e fã. A Taylor não se encaixava dentro desse holofote que vem de música e que a indústria considera tanto. E a Taylor, sabendo disso, o que ela faz, ela sabia que ela tinha uma base de público que respondia muito a ela no passado e que era importante para esse momento atual e que precisava de se conectar a ela. Ela faz um lançamento de regravações e isso dá muito certo. As regravações acertam em cheio o público que curtia a Taylor no início e que se desconectou. E essa audiência começa a seguir a Taylor. Só que o trabalho de lançamento de Red, ele leva essas pessoas para o lugar onde o álbum atual, Midnight, aconteceu. Ele leva essas pessoas para o TikTok, onde a Taylor não era ainda um grande fenômeno. Tinha já certamente muita gente lá, mas o incremento dessa nova base acabou fazendo toda a diferença. Então o Red começa a preparar o terreno, começa a preparar o lançamento de Midnight, trazendo, aglutinando essa base de público antiga que estava dispersa e agora se reconecta com Taylor. Com isso na cabeça, vamos agora falar sobre o lançamento de Midnight. Midnight, ele não é lançado de uma maneira convencional, aquela maneira padrão. Olha, você tem aqui o teaser, vamos antecipar aqui um trechinho da música. Taylor não mostra 1 segundo de música durante o pré-lançamento. Ela anuncia as faixas e anuncia o álbum de maneiras super inusitadas e usando o TikTok como ferramenta principal de disseminação. A comoção, a ansiedade pelas faixas por causa da comunicação foi tanta que, ciente disso,
a Taylor criou um quadro de apresentação das faixas do álbum que simulava um sorteio de loteria, né? Com globo, onde cada bolinha era um nome, né? E ela é como se fosse presentear você com o sorteio da cena ou da loto, que é a minha música, né? Era basicamente esse o contexto. E dessa forma ela foi criando dentro do TikTok. Essa é uma das ações de conteúdo. Ela teve outras ações, como, por exemplo, ela mostrou ali o planejamento de marketing do lançamento do álbum, abriu o texto, a planilha, né, com o cronograma do lançamento e mostrou para a audiência próximo, né, do lançamento. Enfim, ações que mobilizaram o TikTok e deixaram o público que já estava muito, mas muito ansioso, e arrebanhou muita gente nova que até então não seguia a Taylor dentro da ferramenta para lá. Muito bem, no dia 21 de outubro, à meia-noite, guarda bem isso. E claro, né, Midnight, meia-noite, não é à toa, o horário escolhido. Taylor lança Midnight, o álbum ele bate muitos acessos logo na primeira hora. E claro, resultado de toda essa antecipação, enfim. Mas engana-se que a estratégia parou nesse lançamento. Às 3 horas da manhã, Taylor lança Midnight, a versão das 3 horas da manhã. Ela lança um segundo álbum 3 horas depois. É isso mesmo, ela lançou um segundo álbum 3 horas depois. E era um álbum que continha todas as faixas de Midnight, mais algumas faixas adicionais, faixas novas. Você que distribui música, eu acredito que você saiba que quando você lança singles, né, você pode reunir esses singles dentro de um álbum e você usa o mesmo código de barras dessa música, desse single, para classificar essa música dentro do álbum. Então, o álbum ele não fica duplicado na plataforma, né? Ele aparece dentro do álbum e ele é um single que já foi lançado, correto? Ou seja, quem ouve o álbum acaba ouvindo também a mesma música do single, ok? O pensamento de Taylor foi exatamente isso. Eu vou lançar um álbum e 3 horas depois eu vou lançar um segundo álbum com músicas diferentes para provocar um segundo play espontâneo nas mesmas faixas do álbum. Midnight 3 AM, é a versão de 3 da madrugada, repetia as faixas do álbum principal e trazia acréscimos de novas faixas. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela audiência que provocou os acessos na primeira hora do primeiro álbum recebeu a notificação de que a Taylor lançou um novo álbum e de pronto acessou novamente as faixas já lançadas com as novas faixas. Ou seja, ela dobrou o número de plays em apenas 3 horas de lançamento, e isso levou o álbum a uma entrega orgânica fora do comum, fazendo com que o número de plays desse projeto fosse para as galáxias e batesse o recorde do Spotify de todos os tempos. O álbum ainda continua sendo divulgado. A Taylor fez uma campanha de publicidade usando o Spotify Ad Studio, que se você tiver o Spotify Freemium de graça, eu tenho uma conta que é paga de assinatura, mas eu também uso o Spotify Freemium para entender como a publicidade está sendo feita lá. E tem uma campanha muito legal da Taylor, onde ela fala, é uma campanha de voz, né? Você está de repente ouvindo uma música e do nada entra um spot da Taylor dizendo: olha, eu sou a Taylor Swift e você está ouvindo agora não uma campanha, mas é um convite para você ouvir o meu novo álbum Midnight. Dificilmente você vê um artista fazendo campanha de voz, e a Taylor fez. Tá rolando ainda essa campanha. Você, se usa o Spotify gratuito, vai ser interceptado, acredito, ou já deve ter sido. Enfim, continua ainda em pé a divulgação marketing de Midnight, e é um case que vale muito a pena a gente entender como referência para pensar a divulgação dentro de uma escala, claro, própria para o tamanho do artista, né? Música não é só tráfego, música não é só apertar botões e deixar a música automaticamente chegar ao público. É importante entender o contexto, criar ações que humanizem o processo de apresentação da música, para que assim não só a experiência de ouvir música fique mais quente, real e aqueça todo o mercado, como a gente está vendo, mas a marca do artista
apareça e ganhe ares de popularidade que vão perdurar aí por muitos e muitos anos. É o que Taylor está fazendo, dentro do tamanho que ela tem, que é um tamanho enorme, mas serve também como visão para cada um de nós. À medida que a gente cresce em termos de base de público, você pode pensar diferente e ter ações que fujam um pouco do comum, né? Criatividade não está ligada a tamanho, está ligado sim à disposição de fazer algo novo. Bem legal, e fico por aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais da Palco Digital e nossos trabalhos, projetos, links aqui embaixo. Te vejo então no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.